estamos de volta com o Momento Saúde, falando hoje sobre osteopatia, com o Dr. Rogério Queiroz. Dr. Rogério, a osteopatia é eficaz, além de tudo, no tratamento de diabetes, gastrite, eu li um pouquinho sobre isso, hipertensão, colesterol, doenças do fígado. Como se dá esse tratamento, doenças do trato respiratório, como que se dá esse tratamento, como é feito? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É importante a gente deixar muito claro, porque às vezes fica parecendo que a osteopatia vai curar a diabetes, que a osteopatia vai curar a hipertensão, e não é bem assim. O que acontece é que a osteopatia ela pode contribuir nesses casos através da regulação do sistema autonômico do paciente, que a gente fala do sistema simpático, sistema parasimpático. As vértebras da coluna estão muito relacionadas com o sistema simpático, enquanto o crânio e o sacro estão relacionados com o sistema parasimpático. O organismo, para estar no estado de saúde, eles têm que ter um certo equilíbrio entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Com o tipo de alimentação, o tipo de vida, o estilo de vida que nós temos atualmente, acabamos tendo muito mais um estado de simpaticotonia do que de parasimpaticotonia. A simpaticotonia seria quando a gente tem que agir no mundo, lutar, fugir, né? Ou seja, é o gasto energético para o trabalho ou para o que for. A parasimpaticotonia é o momento do ganho energético. Quando a gente come, quando a gente dorme, que o corpo vai ganhar energia e vai reparar os tecidos, né? E muitas dessas patologias nós vamos ter um desequilíbrio muito importante do sistema simpático-parasimpático. Por exemplo, a minha tese de DO foi sobre a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes cardiopatas. E a gente viu que fazendo um trabalho de osteopatia com esses pacientes cardiopatas que são pacientes simpaticotônicos, a gente conseguia diminuir essa simpaticotonia e melhorar um pouco o quadro de parasimpaticotonia. Com isso, a gente tem um sistema cardíaco que vai trabalhar de uma maneira mais harmônica, que vai trabalhar de uma forma mais equilibrada, com menos gasto energético, né, e com uma melhor reparação do próprio tecido. Então, isso também a gente pode passar para as outras questões viscerais que você disse. Por exemplo, asma. Já tive alguns casos impactantes de asma. Paciente que fazia uso de bomba a cada 3 horas e uma de longa duração à noite para dormir, então era uma de 12 horas para dormir e durante o dia, bombinha a cada 3 horas e segundo ela ficava olhando no relógio para dar as 3 horas porque ela já começava a sentir a falta. Já começava a sentir falta, precisava desse tempo. 4 sessões de osteopatia, cortou todas as bombinhas de 3 horas e falou que em algumas noites ela usava de 12 horas só para ter um pouco mais de segurança. Então, tratamento, uma resposta muito rápida num caso que era muito importante de asma, né? Então, a osteopatia tem como contribuir também com essas patologias, porque o que ela tenta é fazer essa regulação do corpo como um todo. O paciente que vem me procurar porque tem uma dor no joelho, é muito raro que ele tenha só uma dor no joelho. Ele vai ter uma dor no joelho, vai ter às vezes uma queimaçãozinha de estômago, uma dor de cabeça que acontece de tempos em tempos. E quando a gente vai tratar esse paciente, eu não trato um joelho, eu trato uma pessoa. Então é organizar essa pessoa e daí muitos desses sintomas eles desaparecem. Mas ela não pode ser considerada de forma alguma um tratamento alternativo. Não, não é um tratamento alternativo, né? Porque ela não está baseada em conceitos que fogem do conceito, por exemplo, da medicina tradicional e da fisioterapia, né? Ela está baseada em anatomia, em fisiologia, em biomecânica, em patologia, ou seja, ela é muito concreta, baseada nos mesmos princípios, né, físicos da medicina e da fisioterapia, mas com um enfoque diferente. E é recomendada pela OMS também, E é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns países, a osteopatia é uma graduação, você faz faculdade de osteopatia, né? Aqui no Brasil, por conta da fisioterapia, a fisioterapia incorporou, porque tem, vamos dizer, pensamentos
similares, né? Então, a fisioterapia incorporou a osteopatia, mas é uma graduação, né, uma faculdade, não é um tratamento alternativo, o que poderia ser chamado, talvez, de um tratamento complementar, mas que tem toda a autonomia para receber o paciente, fazer o diagnóstico osteopático, a prescrição do tratamento osteopático, o tratamento em si e também o processo de alta desse paciente. Doutor, mulheres grávidas utilizam bastante também, né? A gente falou de outros grupos e não falamos de mulheres grávidas, né? Mulheres grávidas, você citou bebês também. E como lidar com essa paciente específica, essa mulher grávida, ou os bebezinhos também, né? Que a gente acha que é frágil, mas a flexibilidade é muito grande, né? A dinâmica é muito grande. Fala um pouquinho do tratamento para essas pessoas específicas. Ok. As gestantes, no geral, ela acaba tendo uma mudança da sua forma corporal muito grande. E com isso, uma mudança da sua postura e da sua mecânica muito importante. E esse público é muito comum ter dores lombares, dores pélvicas. Com a osteopatia, a gente consegue melhorar o quadro dessas dores. São pacientes que muitas vezes têm algumas disfunções antigas, né, mesmo antes de ficarem grávidas, e a pelve, por exemplo, pode ter disfunções que a gente fala de um ilíaco posterior ou um ilíaco anterior, e que isso modifica não só a pelve em si, mas também toda a musculatura que está ao redor. E que isso não só pode causar dores para a mãe, mas também em algumas situações tensões que podem acontecer sobre o útero, nada que seja muito importante, mas que pode gerar um conforto. O tratamento osteopático gera um conforto bastante importante para a mãe. Para a mãe, sim. É. E aí para o bebê? Olha, o bebê, tudo que for bom para a mãe vai beneficiar o bebê, né? Se a mãe está estressada, isso estressa o bebê. Com certeza. Se a mãe está confortável, isso gera um conforto para o bebê. Então, como uma consequência, isso acaba também melhorando a condição do bebê, né? Mas o foco no tratamento das gestantes é a gestante em si, né? São pacientes que no final da gestação estão com uma alteração hormonal importante e que podem ter o que a gente fala de uma frouxidão ligamentar. Então, nesse caso, a gente tem que equilibrar, liberar as regiões que estão com bloqueio, mas também dar uma condição muscular melhor para suportar essa frouxidão ligamentar, né? Mas também são pacientes que respondem bem ao tratamento. E os bebês? As mães procuram você para tratamento nos bebês e quais são os mais comuns que elas querem tratar os bebezinhos? Olha, aí? Os mais comuns são bebê que não está ganhando peso, porque não está conseguindo ter uma boa sucção, né? Então a gente trabalha o crânio do bebê, organiza os nervos craniais, a saída dos nervos craniais que vão controlar a língua, musculatura da face responsável pela sucção, os músculos da garganta, para conseguir fazer uma boa sucção, né? Outra questão que é muito comum, bebês que têm refluxo, né? Também regularizar o sistema simpático, parasimpático, trabalhar o diafragma, isso melhora muito o refluxo. E esses bebês que têm refluxo, muitas vezes têm dificuldade de dormir, porque mama, deita, tem o refluxo, irritação, dor, tem dor, não consegue dormir e vai criando todo um processo de estresse no bebê. Na hora de mamar também não consegue mamar direito, então vai, né? Quando você regulariza isso, a criança entra num estado muito melhor, de ganho de peso, de dormir melhor, de estar mais tranquila. E também as cólicas. Que são bem frequentes, né? Que são muito frequentes, que dizem, isso é normal. Também é como a tensão pré-menstrual, não é normal, tem alguma coisa que não está bem organizada, né? Então dá para melhorar essas cólicas também. Doutora, a gente está finalizando o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouquinho do porquê procurar um médico um especialista em osteopatia. Por que procurá-lo e quando procurá-lo? Falar para quem assiste a gente. Olha, procurar um osteopata é uma opção para quem está ou com alguma dor corporal ou algum desconforto corporal. Esse seria um primeiro foco.
mas também pode ser para a pessoa que quer se cuidar, que quer ter algum tipo de atividade preventiva, que não quer ter dores no futuro e que a gente pode ver, organizar esse corpo, né, essa pessoa, para evitar esse tipo de situação. Então, são duas coisas diferentes, quem já está com dor e quem quer se prevenir. Se prevenir. Ok, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa de hoje, agradeço muito. Eu que agradeço e espero que tenha valido a pena. Com certeza, acho que você contribuiu muito aí com a explicação, porque não é tão disseminado ainda, né? A gente não conhece tanto. Uhum. E acho que você veio para informar o nosso público e ver que tem mais uma alternativa, né? A gente já tem bastante tratamento e tudo, mas tem mais uma alternativa para quem busca melhor qualidade de vida. Agradeço mais uma vez. Obrigada, doutor. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar nossa programação completa pelo canal 4 da NET ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Até breve!